Vivemos tempos difíceis. O mundo lá fora parece cada vez mais conturbado. E talvez por isso este canal, Insights Jungianos, pareça, num primeiro olhar, distante dessa realidade crua e nua. Porém, antes de enfrentarmos a realidade que por vezes nos oprime, é preciso atravessar outra, aquela que vive dentro de nós. Porque só assim nasce uma forma mais consciente de encarar o mundo, mais inteira e humana. E é com esse espírito de descoberta do self que revisitamos aqui o Mágico de Oz e o Pássaro Azul. Então podemos começar. Imagine-se em um lugar familiar, mas que ao mesmo tempo parece estranho, como se o mundo que você conhecia tivesse se transformado enquanto você dormia. Pois é assim que começa a jornada de Dorothy, uma menina transportada de sua realidade cotidiana para um mundo onde tudo parece possível, mas nada é previsível. Assim como Alice no País das Maravilhas, publicado neste canal recentemente, que mergulha em um mundo de contradições e absurdos para confrontar sua própria psique, Dorothy também é arrancada da realidade e lançada num universo simbólico. O País das Maravilhas e a Terra de Oz são reflexos de um mesmo território interior, o inconsciente em forma de sonho. Ambos exigem que a consciência se desfaça de suas certezas para reencontrar o equilíbrio. Dorothy, no coração da história, representa o self em desenvolvimento, o centro do psiquismo que busca integração. Sua trajetória pelo caminho de tijolos amarelos é mais que uma aventura infantil. É a jornada de individuação, o processo de se tornar inteira, confrontando tanto suas próprias limitações quanto os aspectos que desconhece em si mesma. Ao chegar em Oz, Dorothy encontra 3 companheiros, cada um refletindo características que todos carregamos dentro de nós. O espantalho, em busca de um cérebro, representa a nossa necessidade de clareza e raciocínio, mas também a confiança que muitas vezes falta em nossa própria inteligência. Ele nos mostra que a sabedoria não se trata apenas em adquirir conhecimento, mas acreditar em nossa capacidade de aprender. O homem de lata, em busca de um coração, simboliza a capacidade de sentir e amar, muitas vezes bloqueada pelo medo ou pela dor. Sua jornada nos lembra que a sensibilidade não é fraqueza, e sim força. O leão covarde é o arquétipo da coragem reprimida, do enfrentamento de medos internos que, se não forem reconhecidos, nos paralisam. Cada encontro é um reflexo do que Jung chamaria de arquétipos emergentes, isto é, imagens universais do inconsciente coletivo, que nos desafiam a reconhecer quem realmente somos. A jornada não é linear. A cada obstáculo, a cada encontro com a bruxa má do Oeste, Dorothy tem que confrontar a sombra, aquilo que rejeitamos ou tememos em nós mesmos. A sombra se apresenta de diversas formas: crueldade, inveja, agressividade, e nos desafia a compreender que fugir dela apenas prolonga o sofrimento. A bruxa boa do norte, por outro lado, simboliza o aspecto consciente da moralidade e da orientação interior. Ela não resolve os problemas por Dorothy, apenas aponta o caminho e oferece apoio, lembrando que a transformação depende de ação e discernimento pessoal.
Ao percorrer o caminho, Dorothy descobre algo que Jung chamaria de integração dos opostos: intelecto e emoção, coragem e medo, luz e sombra. Cada personagem, cada desafio não existe fora dela. São fragmentos do seu próprio psiquismo que pedem reconhecimento. O mágico, afinal, revela-se não como uma figura poderosa externa, mas como um espelho do poder interior. Não há mágica que substitua o autoconhecimento e a responsabilidade pelo próprio destino. Dorothy aprende que a força para voltar para casa, para a harmonia interna e a realização pessoal sempre esteve dentro dela. Se você chegou até aqui e estiver gostando, me dê uma força. Deixe o seu like e se inscreva neste canal, para que meus vídeos cheguem até aqueles que se interessam por este conteúdo. Então vamos lá. E assim a jornada de Dorothy nos deixa uma pergunta fundamental. Quantos caminhos internos ainda deixamos inexplorados? Quantos aspectos de nós mesmos permanecem escondidos, esperando para serem integrados? O caminho de tijolos amarelos não é apenas de Dorothy, mas de cada um que ousa encarar a própria sombra, reconhecer a própria força e perceber que o verdadeiro lar é o equilíbrio entre todos os aspectos que habitam o nosso interior. O mágico, o espantalho, o homem de lata, o leão, todos são fragmentos que, ao se unirem, formam a totalidade do self. E talvez seja isso o que torna a história eterna. A lembrança de que, ao olhar para dentro, cada passo é mais um passo de retorno para casa. E quando o caminho de tijolos amarelos termina, não há silêncio. Há apenas um sopro leve, um rufar de asas, como se o vento que levou Dorothy de volta para casa agora abrisse outras janelas da alma. De uma travessia nasce outra. E aquilo que antes tinha cor de ouro, agora se tinge de azul. Dorothy desperta. E em outro lugar, em outra história, Mitchell começa a sonhar. Porque o inconsciente nunca dorme, ele apenas muda de cenário. Assim começa o Pássaro Azul. Mitchell, a irmã sonhadora, e Tio, o irmão mais curioso e aventureiro, vivem em um lar simples, cercados por tudo que necessitam, mas acreditam que a felicidade está sempre noutro lugar. Quando são visitados pela fada Berilune, são convocados a encontrar o misterioso pássaro azul, símbolo da verdadeira alegria. A jornada que se inicia é uma viagem pelos reinos da memória, da noite e do futuro, como se cada passo os levasse para dentro da própria alma. O pássaro azul, inalcançável e fugidio, representa o ideal que o ego persegue, sem perceber que o carrega dentro de si. Cada figura encontrada, os mortos que amam as forças da natureza, os sonhos e os medos, é um espelho do inconsciente, revelando que a felicidade não se conquista fora, mas se reconhece dentro de si mesmo. E quando ao final descobrem que o pássaro sempre esteve em casa, repousando silencioso na gaiola, o símbolo se cumpre. A busca exterior termina onde deveria ter começado, no próprio coração. Porque no final,
Toda jornada de autoconhecimento é o espelho de uma mesma busca, o retorno ao centro de si mesmo, o reencontro com a sua verdadeira natureza. Te aguardo no nosso próximo encontro.